Olá, pessoal! Lá pelos idos de 1783, um homem chamado John Michell, que além de filósofo, era geólogo e clérigo britânico, teorizou a existência de objetos tão massivos no universo que teriam uma gravidade infinitamente tão forte que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar dela. Michell, apesar de nunca ter visualizado nada que se aproximasse disso, usou de seus conhecimentos, que não eram poucos, para sugerir a presença do que conhecemos hoje como buracos negros entre as galáxias. Ainda sobre John Michell, ele é até hoje considerado um dos maiores cientistas desconhecidos de todos os tempos. Foi a primeira pessoa conhecida a propor a existência de buracos negros em publicação. O primeiro a sugerir que terremotos se propagam em ondas. O primeiro a explicar como manufaturar ímãs artificiais e o primeiro a aplicar estatísticas ao estudo dos cosmos, reconhecendo que estrelas duplas eram um produto de gravitação mútua. Ele também inventou um aparelho para medir a massa da Terra. Michell foi chamado de pai da sismologia e pai da magnetometria. Em 2017, o Telescópio de Horizonte de Eventos, ou EHT, que é, na verdade, uma rede de telescópios de rádio instalados em vários locais do planeta, recebeu um sinal vindo do centro de uma galáxia denominada Messier 87, ou simplesmente M87. Esse sinal foi processado durante 2 anos e, em 2019, veio a surpresa tão esperada e que foi apresentada ao público. O EHT acabara de revelar pela primeira vez na história da humanidade algo que só existia na mente dos astrônomos e nos computadores da NASA. Ali estava a primeira imagem de um buraco negro de verdade. O objeto, o imensurável objeto espacial, recebeu o mesmo nome da galáxia em que ele se encontra, M87, mas com um apelidinho que lhe caiu bem, Donut, devido ao seu formato parecido com o da famosa rosquinha americana. Apesar do nome buraco negro, não podemos nos enganar achando que ele é apenas um halo entre um espaço vazio por dentro, perambulando em meio ao espaço sideral. Muito pelo contrário. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria compactada numa área muito pequena. Analogicamente falando, é como pensar numa estrela 10 vezes mais massiva que o Sol, comprimida numa esfera com aproximadamente o diâmetro da cidade de Nova York, ou seja, pouco mais de 780 quilômetros quadrados. O resultado é um campo gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar, assim como já teria dito John Michell. Apesar da comparação, usando a cidade de Nova York como exemplo, os cientistas calculam que o M87 chega a ser 3 milhões de vezes maior do que o nosso planeta. Desde que foi revelado em imagem, o M87 tem sido objeto de incansáveis estudos. A Messier 87, galáxia lar deste buraco negro em questão, fica na direção da constelação de Virgem, a prováveis 55 milhões de anos-luz da Terra. Então, já tenha em mente que a luz capturada do objeto foi de algum momento 55 milhões de anos atrás. Naqueles tempos, a Terra passava por um período de drásticas mudanças climáticas, chegando a temperaturas altíssimas, conhecido como máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Estima-se que as temperaturas ficassem, em média, até 8 graus mais altas do que temos hoje. O máximo térmico durou cerca de 150 mil anos. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein descreve como a gravidade funciona e alega que ela seja uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Buracos negros são objetos extremamente densos que distorcem o espaço-tempo ao seu redor. A gravidade em torno de um buraco negro é tão forte que distorce o próprio tecido do espaço e do tempo, um efeito conhecido como curvatura do espaço-tempo. Essa distorção é tão extrema que nem a luz, que viaja no tecido espaço-tempo, consegue escapar da gravidade do objeto. Com a contração infinita de sua massa, surge ali uma singularidade, que seria o coração de um buraco negro.
sua força gravitacional atrai tudo ao redor, inclusive a luz que incide sobre ele. Nos últimos anos, os instrumentos da NASA pintaram uma nova imagem destes objetos estranhos, que são, para muitos, os objetos mais fascinantes do espaço. Mas como os buracos negros se formaram? Ou ainda se formam? De acordo com a NASA, o fim de uma estrela é o começo de um buraco negro. A maioria dos buracos negros se forma a partir dos restos de uma grande estrela que morre na explosão de uma supernova. Estrelas menores tornam-se estrelas de nêutrons densas, que não têm massa suficiente para reter a luz. Se a massa total da estrela for grande o suficiente, algo como 3 vezes a massa do Sol, pode-se provar, teoricamente, que nenhuma força impedirá a estrela de entrar em colapso sob a influência da gravidade. No entanto, à medida que a estrela entra em colapso, algo estranho ocorre. Conforme a superfície da estrela se aproxima de uma superfície imaginária chamada horizonte de eventos, o tempo na estrela diminui em relação ao tempo mantido pelos observadores distantes. Quando a superfície atinge o horizonte de eventos, o tempo para e a estrela não pode mais entrar em colapso. É um objeto em colapso congelado no tempo. O telescópio Swift da NASA, lançado em dezembro de 2004, observou flashes de luz poderosos e fugazes, as chamadas explosões de raios gama. Meses depois, os telescópios Hubble e Chandra coletaram dados do brilho residual daquele evento e, simultaneamente, as observações levaram os astrônomos a concluírem que as poderosas explosões podem ocorrer quando um buraco negro e uma estrela de nêutrons colidem, produzindo outro buraco negro. Embora o processo fundamental na formação destes gigantes seja compreendido, um mistério constante na ciência dos buracos negros é que eles parecem existir em 2 escalas de tamanhos completamente diferentes. Por um lado, estão os inumeráveis buracos negros resultantes de estrelas massivas. Espalhados por todo o universo, esses buracos negros de massa estelar são geralmente 10 a 24 vezes mais massivos que o Sol. Eles são detectados quando outra estrela se aproxima o suficiente para que parte da matéria que a rodeia seja capturada pela gravidade do buraco negro, produzindo raios-x no processo. A maioria dos buracos negros estelares, entretanto, é muito difícil de ser detectada. Porém, com base no número de estrelas suficientemente grandes para produzir tais buracos negros, os cientistas estimam que existam entre 10 milhões e 1 bilhão de buracos negros somente na Via Láctea. No lado oposto do espectro de tamanhos estão os gigantes conhecidos como buracos negros supermassivos, que têm milhões, se não bilhões de vezes a massa do Sol. Os astrônomos acreditam que os buracos negros supermassivos se encontram no centro de praticamente todas as grandes galáxias, até mesmo da nossa Via Láctea. Os astrônomos podem detectá-los observando seus efeitos nas estrelas e nos gases próximos. Os cientistas não podem observar diretamente buracos negros com telescópios que detectam raio-x, luz ou outras formas de radiação eletromagnética. Eles podem, no entanto, deduzir a presença de buracos negros e estudá-los detectando seu efeito sobre outra matéria próxima. Se um buraco negro passar através de uma nuvem de matéria interestelar, por exemplo, atrairá matéria para dentro num processo conhecido como acreção. O processo semelhante pode ocorrer se uma estrela normal passar perto de um buraco negro. Neste caso, o buraco pode despedaçar a estrela ao puxá-la para si. E à medida que a matéria atraída acelera e aquece, ela emite raios-x que irradiam para o espaço. Descobertas recentes oferecem algumas evidências tentadoras de que os buracos negros têm uma influência dramática nas vizinhanças e seu redor, emitindo poderosas explosões de raios gama, devorando estrelas próximas. Mesmo com a altíssima média estimada de buracos negros só em nossa galáxia, os astrônomos nunca conseguiram identificar concretamente um buraco negro isolado. Contudo, em 2022, o telescópio espacial Hubble forneceu pela primeira vez evidências diretas de um buraco negro solitário. O buraco negro recém-detectado fica a cerca de 5.000 anos-luz de distância.
no braço espiral Carina-Sagitário da nossa galáxia. Segundo comunicado para a imprensa, a análise dos dados permite ainda que os astrônomos estimem que um buraco negro de massa estelar isolado exista bem mais próximo da Terra, a cerca de 80 anos-luz de distância. A detecção foi feita depois de dedicar 6 anos a observações meticulosas, e os cientistas foram capazes de fazer uma medição precisa da massa do objeto cósmico extremo. Os misteriosos eventos que ocorrem além ou em meio ao horizonte de eventos de buraco negro têm não só intrigado, como também desafiado a ciência. É como, e talvez seja, se o buraco negro fosse uma usina de força eterna, que recicla a energia do universo para usá-la a favor dele mesmo. Em 5 de junho de 2015, Swift descobriu uma explosão de raio-x no V404 Cygni. De acordo com a NASA, o V404 Cygni é um sistema estelar binário, localizado a 7.500 anos-luz da Terra, que consiste em um buraco negro com uma massa de cerca de 9 a 15 vezes a massa do Sol e uma estrela companheira de massa ligeiramente menor do que o Sol na constelação de Cygnos. O buraco negro está ativamente retirando material de uma estrela companheira, com cerca de metade da massa do Sol, para um disco em torno do objeto invisível. Esse material brilha em raio-x, por isso os astrônomos referem-se a esse sistema como binários de raio-x. A explosão criou anéis de alta energia a partir de um fenômeno conhecido como ecos de luz. Em vez de ondas sonoras refletidas na parede de um cânion, os ecos de luz em torno de V404 Cygni foram produzidos quando uma explosão de raio-x do sistema de buraco negro ricocheteou nas nuvens de poeira entre V404 Cygni e a Terra. A poeira cósmica não é como a poeira doméstica, mas é mais parecida com a fumaça e consiste em minúsculas partículas sólidas. Os cientistas também utilizaram os anéis para examinar as características das nuvens de partículas minúsculas. Eles confrontaram os espectros de raio-x, ou seja, a intensidade dos raios-x em várias frequências, com modelos computacionais de partículas em suspensão com diferentes composições. Diferentes composições de partículas resultaram na absorção de quantidades variadas de raio-x de baixa energia, tornando-os indetectáveis pelo Observatório Chandra. Isso segue o mesmo princípio pelo qual diferentes partes do nosso corpo ou objetos de nossa bagagem absorvem quantidades distintas de raio-x, revelando detalhes sobre sua estrutura e composição. A equipe concluiu que é provável que a poeira contenha combinações de grãos de grafite e silicato. Além disso, ao examinarem os anéis internos com o Chandra, observaram que as densidades das nuvens de poeira não são uniformes em todas as direções, uma descoberta contrária às suposições feitas em estudos anteriores. Esse resultado está relacionado a uma descoberta semelhante do binário de raio-x Cygnus X1. Que contém uma estrela de nêutrons em vez de um buraco negro. Bom, e qual a diferença entre as estrelas de nêutrons e os buracos negros? Ambos são objetos extremamente densos que se formam a partir do colapso de estrelas massivas. Enquanto o buraco negro é uma região do espaço em que nada escapa, nem mesmo a luz, a estrela de nêutrons é uma estrela morta, incrivelmente densa, que pode ter cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, com um diâmetro médio de apenas 20 quilômetros. A gravidade em torno de uma estrela de nêutrons é extremamente forte, porém não tão forte quanto a gravidade em torno de um buraco negro. Além disso, as estrelas de nêutrons ainda emitem luz e outras formas de radiação, enquanto os buracos negros são completamente escuros e invisíveis. Também recentemente, os astrônomos podem ter testemunhado o sistema de distribuição de buracos negros de uma galáxia em ação. Um novo estudo, usando os dados do Observatório de Raio-X Chandra da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, descreve como um grande buraco negro pode ter sido entregue à galáxia espiral NGC 4424 por outra galáxia menor. NGC
4424 está localizada a cerca de 54 milhões de anos-luz da Terra, no aglomerado de galáxias de Virgem. Estima-se que o centro desta galáxia hospede um grande buraco negro, que pode conter uma massa entre 60 mil e 100 mil sóis. Também é provável que existam milhões de buracos negros de massa estelar, que contêm entre cerca de 5 e 30 massas solares, espalhados por toda a galáxia. Observando esta imagem, o todo dela mostra a galáxia NGC 4424 por inteiro. Você está vendo aquele ponto azul, mais ou menos no centro dela? Trata-se do mesmo objeto em destaque, o qual foi chamado pelos astrônomos de Nikiholy. O Nikiholy é um aglomerado de estrelas e gases com cerca de 1.160 anos-luz de diâmetro e provavelmente é o centro de uma pequena galáxia que teve a maioria de suas estrelas arrancadas ao colidir com a galáxia maior NGC 4424. Atualmente, Nikiholy está a cerca de 1.300 anos-luz do centro de NGC 4424, ou cerca de 20 vezes mais perto do que a Terra está do buraco negro gigante aqui mesmo na Via Láctea. Uma possível explicação para a fonte de raio-x apresentada em azul na imagem é que a matéria de Nikiholy está caindo rapidamente em um buraco negro de massa estelar. No entanto, como se espera que estes buracos negros menores sejam raros num aglomerado do tamanho de Nikiholy, os autores argumentam que é mais provável que seja devido à queda lenta de material num buraco negro mais massivo. Esses resultados implicam que Nikiholy provavelmente está agindo como um delivery de fornecimento de buracos negros da NGC 4424. Se o buraco no centro da NGC 4424 for mais massivo, o buraco negro de Nikiholy deveria acabar orbitando. A distância que os separa deverá diminuir, mesmo que em milhões e milhões de anos, até que as ondas gravitacionais entrem em ação e os dois buracos negros massivos se fundam. Agora voltemos ao buraco negro M87, sobre o qual eu falei lá no início deste vídeo. Lembra-se de que ele foi detectado em 2017 e teve sua imagem processada e convertida para a compreensão humana, ou seja, em imagem, somente em 2019. O fato é que, depois de ter sido detectado, o M87 passou a ser vigiado constantemente. E pasmo, os cientistas descobriram algo inédito. Ele é giratório. O anúncio da descoberta foi feito em setembro de 2023 por um grupo de astrônomos de vários países que vem estudando e acompanhando o famigerado M87. O fato é que, durante 2 décadas, uma rede de radiotelescópios tem observado o buraco negro que reside no coração da galáxia Messier 87, na constelação de Virgem. Estes astrônomos ficaram especialmente intrigados com um poderoso jacto de radiação e partículas que sai dos polos do buraco negro. E, de acordo com novos resultados, esses jactos relativísticos parecem estar oscilando como um pêndulo num ciclo de 11 anos. Os cientistas dizem que isto se deve às interações gravitacionais entre o buraco negro giratório, que se pensa ter cerca de 6,5 bilhões de vezes mais massa que o Sol, e o disco de material que o rodeia, fornecendo evidência inequívoca da rotação do buraco negro. Os resultados mais recentes indicam que os jactos emitidos pelo buraco negro da galáxia M87 seguem um período de tempo consideravelmente mais prolongado. No entanto, esses resultados ainda estão em conformidades com as previsões teóricas apresentadas por Albert Einstein em sua influente teoria da relatividade geral. De acordo com essa teoria, o buraco negro em rotação é tão colossal que exerce uma atração sobre o espaço-tempo circundante, em um fenômeno conhecido como arrasto de quadro. A descoberta atual da equipe de pesquisa se deve ao fato de que o eixo de rotação do buraco negro não está perfeitamente alinhado com o eixo de rotação do disco de acreção circundante, de onde o buraco negro absorve material estelar. Isso resulta em uma leve oscilação dos jatos emitidos pelo buraco negro. É fato que, de agora para frente, a tendência é obter não só imagens mais precisas e de alta resolução, como também tornar mais fácil a análise
e o levantamento dos dados a respeito de planetas, estrelas, galáxias e também buracos negros. Assim, será cada vez mais possível observar esses monstros engolidores de matéria e luz que, por enquanto, não passam de um anel alaranjado e giratório imenso no universo, entre as galáxias. Até o próximo.